O que é o sucesso de um líder? Mais uma vez, é focar nas pessoas que entregam o resultado. Então, qual é o meu trabalho? Focar nas pessoas. Carlos, você veio com uma missão, né, de um país diferente para assumir uma operação que a gente sabe que tem todo, né, um jeitão do país da gente, uma cultura diferente, e você saiu com um plano que eu queria saber de você que diferenças a gente tem, né? Planos são bonitos, mas sempre tem diferença na execução. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Com certeza. Então, antes de mais, é preciso entender a cultura, não é? É preciso você conhecer o país de uma forma transversal, estudar a cultura, estudar os hábitos, para entender como é que funciona o ecossistema. Você é um convidado deste país, então tem que absorver, compreender a cultura de um país para compreender as pessoas. Então, essa é a primeira fase da jornada e essa não se faz fora do país. Então, você chega, você tem que entrar, mergulhar dentro do ecossistema Brasil e entender a sua dinâmica. E esse é um princípio base, é como numa casa você construir a sua fundação, para a partir daí poder realmente construir uma estratégia baseada em pessoas, porque são elas no final do dia que fazem entregar o resultado. Sabe que quando eu morei em 4 países diferentes também, acho que por isso que eu me identifico tanto com o Carlos, né? Assim, e tem uma coisa que quando eu perguntava para os executivos no começo da minha carreira de Headhunter, o que mudou a tua carreira, muita gente falava, ser expatriado mudou minha carreira, né? E eu não entendi o porquê, mas acho que hoje eu entendo, assim, acho que quando você passa por um processo como esse, isso te traz humildade, principalmente, né? E às vezes a liderança e a humildade nem sempre elas andam de mão dada, né? Parecem até às vezes antagônicas, né? Assim, você cresce às vezes muito rápido, você tem que ser um pouco também, acreditar no teu potencial, acreditar em você, mas manter essa humildade talvez eu acho que é uma característica que quando você é expatriado você tem que ter, porque senão você não vai ter sucesso. E para dizer o quê? Para dizer que para você ter essa liderança realmente e ela acontecer de forma efetiva, você tem que construir com as pessoas, porque você se não construir com as pessoas, você vai perder essa liderança rápido, porque você tem que inspirar as pessoas, você tem que ser capaz de as trazer consigo, dar-lhes propósito. Se você não fizer isso, é impossível você conseguir ter sucesso. Então, o que é o sucesso de um líder? Mais uma vez, é focar nas pessoas que entregam o resultado. Então, qual é o meu trabalho? Focar nas pessoas. Ao focar nas pessoas, no seu desenvolvimento, criar-lhes um ambiente de confiança, num ambiente em que as pessoas possam errar, num ambiente onde elas se sintam bem, dar-lhes o propósito para que, quando se levantam pela manhã, têm gosto e prazer em vir trabalhar. Porque esse é que é o grande referência da vida. A pessoa, se nós analisarmos entre o tempo que passam no trabalho, o tempo que passam na família, o ecossistema do trabalho acaba por influenciar de forma determinante a componente familiar. Então, quanto mais nós conseguirmos criar um ambiente saudável, de confiança, de empatia e respeito, no final do dia tudo acontece lá na ponta. Então isso não tem um custo. Isso é um investimento que custa pouco. Acho que tem uma característica na sua gestão atual, é que você não escutou a história de ninguém, da boca de ninguém, mas você foi, inclusive, para o campo, foi para o chão de fábrica, como dizem os japoneses, foi para o Gemba, para entender de verdade qual era o cenário e, né, com essa sua crença tão forte do valor das pessoas, você foi entender como elas viviam e o que precisava ser melhorado, né? Com certeza, assim, veja, na Roya, que é uma empresa de saúde em que melhora a vida das pessoas através da visão. Nós produzimos lentes para óculos e isso ajuda que a empresa, aquilo que produz e aquilo que realiza diariamente, que cada pessoa, desde lá no chão de fábrica até ao comercial, a chegar ao consumidor, há uma jornada. Então temos que comunicar a estratégia com clareza, propósito com clareza, para que todos nós
desde a função mais humilde na empresa até aquela função mais glamourosa que pode ser a minha, são tão importantes. São todas importantes porque o ecossistema funciona de forma integrada. Se não for assim, nada acontece. Então, trazer para o mundo a igualdade e o respeito e a empatia. Então não se trata de fazer grandes investimentos, quem precisa muito de dinheiro. Vejam, eu vou muitas vezes ao chão de fábrica. Cumprimentar pessoas, olhar-lhes nos olhos, perguntar se estão bem. O que é que isso custa? Um pouco do meu tempo? Não, é um investimento que eu faço. E entendam que nem eu muitas vezes sei, confesso, na minha humilde opinião, o impacto que eu crio nas pessoas pela posição que eu tenho. Eu nem tenho essa noção. Mas só eu pensar que posso ter, alimenta-me a mim. Então, inspirar os outros, eles também me inspiram a mim. Cada vez que eu vou ao chão de fábrica e vejo o sorriso, vejo o compromisso, vejo a atitude positiva de entregar a lente rápido, porque o serviço é uma variável importante na nossa operação. Então, no final do dia, simplicidade no respeito e na empatia é fundamental. É muito legal isso, porque eu acho que quando a gente se torna líder, né, você para de ter aquela figura de olhar para cima e ter uma pessoa que te inspira muitas vezes e que te faz querer continuar indo, né, assim, e você sabe que eu demorei para encontrar isso e eu falo isso para minha equipe também, eu encontrei isso no meu time. As pessoas que me motivam hoje, que me inspiram, mais do que pessoas que estão, às vezes, acima, são pessoas que estão abaixo, né, você vê a pessoa sendo promovida, você vê a pessoa mudando de vida, isso inspira, né, assim, então acho que como líder, às vezes, buscar inspiração, né, no dia a dia e nas pessoas é, sem dúvida nenhuma, acho que uma coisa importante, porque você não vai mais ter aquela inspiração. Chega um ponto na carreira onde você tem aquele líder que sabe tudo, que diz tudo, que conhece tudo, né? Assim, é muito legal. E veja, nós temos mais, na nossa operação Roya, temos mais 21 escritórios espalhados pelo Brasil. Eu não só andei no chão de fábrica, quando andei no mercado e conheço 14, 15 estados do Brasil. Já viajei bastante. Em cada um desses estados, normalmente temos o nosso escritório. Eu vou sempre lá. Tenho fotos, fui lá pela segunda vez, tenho fotos lá minhas com eles, com as pessoas. Então, assim, sabem, é preciso criar esta onda, esta energia positiva que gera valor lá na ponta. E isso faz-nos hoje estarmos numa posição bastante importante no mercado e os resultados aparecem. Então, nada acontece por acaso. E não é preciso muito dinheiro, sabe? É preciso criatividade, é preciso humildade, é preciso dedicarmos às pessoas, porque no final do dia, elas, com a sua força, com a sua energia, com a sua dedicação, com o seu empenho, vão entregar muito mais lá na ponta. Porquê? Porque querem agradar, confiam no que está a acontecer. E isso faz toda a diferença. E você tem uma pergunta para você frente a tudo isso que a gente está escutando, que é incrível, do Carlos, porque muitas vezes a gente fala que a cultura da empresa, ela não é o que o líder acha que é. Ele tem uma ideia de cultura, mas na verdade, no dia a dia, essa cultura ela é absolutamente diferente. E no comportamento, por exemplo, e até mesmo na inspiração que o Carlos traz para a operação que ele lidera, eu entendo que tem uma oportunidade enorme dele, do líder, né? Quando de verdade engajado e quando ele acredita mesmo na humanização, dele ter essa influência sobre a mudança de cultura.